você sabe sobre os dinossauros? O primeiro dinossauro descrito em uma publicação foi o Megalossauro, descoberta feita pelo paleontólogo William Buckland em 1824. Apesar do naturalista Gideon Mantell já ter encontrado fósseis de um iguanodonte em 1822, ele só conseguiu publicar 3 anos após a descoberta. A palavra dinossauro foi inventada algum tempo depois, em 1842, pelo professor Richard Owen, estudioso de fósseis na Inglaterra. Ele descobriu que alguns dos maiores fósseis pertenciam a um grupo especial de animais sem nome, e então batizou-os de dinossauros, que significa lagarto terrível. O dino mais famoso e conhecido por todos é com certeza o Tiranossauro Rex, eternizado no cinema por Steven Spielberg em seu Jurassic Park. Mas apesar de sua grandiosidade, o T-Rex não foi o maior dos dinossauros, nem mesmo o maior dos carnívoros. Esse posto fica dividido entre o argentino Gigantossauro, que chegava a ter de 13 a 14 metros e uma média de peso de 8,2 toneladas. E o Espinossauro, que chegava a incríveis 18 metros de comprimento, 6 metros de altura e pesando possivelmente até 20 toneladas. Contra os 5 metros de altura, 12 ou mais de comprimento e 6 a 10 toneladas do Tiranossauro. Vale lembrar que o Espinossauro não é contemporâneo do Tiranossauro. Naturalmente, eles nunca iriam se encontrar, então aquela luta do Jurassic Park 3 só é possível nas telonas. Falando de tamanho, podemos destacar o maior dinossauro de todos, o Argentinossauro, que viveu, obviamente, onde seu nome indica. Chegava a medir 45 metros de comprimento e 21 metros de altura, podendo pesar até 100 toneladas. Junto do Seismossauro e o Sauroposeidon, o Argentinossauro é considerado um dos maiores seres que já pisaram na Terra. Outra coisa de explodir a cabeça é saber que as aves são os descendentes mais próximos dos dinossauros. Você, eu e todo mundo pensa logo no lagarto ou no crocodilo quando se fala em parentesco nesse caso. Mas as aves são arcossauros e quem apresentam as maiores semelhanças com as características bases que formam os dinossauros. Mas então, os dinos seriam aves e não répteis. Na verdade, as aves são répteis. A definição de réptil é muito clara. Ela tem que obedecer a algumas características anatômicas, e as aves apresentam muitas dessas características, como por exemplo, o ovo com casca dura, a forma de excreção, escamas nas pernas, entre muitos outros. Olhando o registro fóssil, ficam claras as linhas que unem essa família. As aves são um tipo de réptil muito peculiar e diferente, mas ainda assim são um tipo de réptil. Existem estudos de biologia molecular que mostram que as aves têm uma quantidade muito elevada de genes que sofreram mutações deletérias, ou seja, genes que se tornaram não funcionais. Reativando esses genes para ver o que acontece, em caso bem sucedido, paleontólogos conseguiram expressar dentes em uma galinha, dentes parecidos com os de crocodilos e até mesmo dinossauros carnívoros. A ideia seria recriar um dinossauro a partir das aves modernas. Para chutar o balde, é cogitado que os dinossauros tinham penas, inclusive o próprio T-Rex. Há cerca de 65 milhões de anos atrás, houve uma redução catastrófica da variedade de animais no planeta. Um meteoro caiu e isso não se discute, é fato. Geólogos identificaram uma camada de irídio em pedras dessa época. O irídio é um material muito raro na Terra, mas é muito comum em outros astros. Normalmente, quando se acha uma concentração muito grande de irídio, afirma-se que ali caiu um meteoro. Além disso, foi encontrada uma cratera enorme na península de Yucatán, e descobriram que essa cratera datava da mesma época da camada de irídio e da extinção em massa. Os dinossauros já vinham diminuindo seu número desde 70 milhões de anos atrás, entre o período Cretáceo e Terciário, e provavelmente o meteoro foi o golpe de misericórdia. O mais provável é que tenha se formado um inverno nuclear em escala global, o que gerou a extinção de mais de 75% da biodiversidade do planeta. Bom, sendo assim, nós temos que nos contentar em ver os dinossauros apenas no cinema e na TV, e também agradecer ao meteorito. Afinal, o que seria da raça humana sem a extinção dos animais daquele tempo?